Então vamos lá. Nas últimas semanas, a gente veio falando um pouquinho da importância da gente ter objetivos na nossa vida. Então, da gente ter a clareza de aonde a gente quer chegar, pelo menos assim, para sair de onde a gente está. Então, esses dias, uma das coisas que me veio foi uma imagem de que quando a gente está, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho. Eu não fiz, eu fiz aquele dia, mas eu não vou achar. Mas eu vou fazer um desenhinho aqui. Eu acho que vamos ver se vai dar para ver. Ó, aqui um círculo. Então, essa é a condição de vida, a situação que a gente está vivendo, o que a gente já conhece, né? Então, pode ser os problemas também. E aí a gente está aqui dentro preso e a gente não consegue ver as coisas que existem fora. Então, quando a gente define, às vezes, algum objetivo, a gente tem medo. Por quê? Porque está saindo da nossa zona do conhecido, da nossa zona de conforto. Olha lá, a Elisana chegou, tá vendo? Foi só... Então, a gente deixa eu esperar ela, então, entrar. Boa noite, deusa! Boa noite, maravilhosa! Tudo bem? Conseguiu? Tá travado, tá mudo. Isso, difícil de achar a palavra. A palavra fugiu. Tudo bem? Tudo, tudo Ai, bem, tudo certinho. ai, fico feliz Ó, que meu você vídeo fica conseguiu tremendo, chegar. mas tudo bem. Fica tranquila, faz parte. Eu estava Vou falando que fechar aqui para não ficar a correndo. Camila é a primeira vez que ela está com a gente, então eu estou recapitulando um pouquinho das duas últimas semanas, e aí eu achei Uhum. veio muito para mim uma visão de um desenho para explicar melhor, né, a situação, que às vezes a gente falta essa figura e a figura acaba trazendo, o visual acaba trazendo uma explicação. Eu estava falando para ela que quando a gente não tem um objetivo de para onde a gente quer ir, a gente está ali dentro da nossa situação atual de vida, da nossa zona de conforto, de tudo que é conhecido, de tudo que eu já sei como lidar. Às vezes não, né? Então, às vezes eu estou ali nos problemas, nos problemas, nos problemas, e a gente não consegue sair dali de dentro. Então, quando a gente vai buscar colocar um propósito, um objetivo, é algo fora dessa zona que a gente está acostumado. Então dá medo, por quê? Porque tem um Uhum. caminho a ser percorrido, que é uma zona que a gente nunca viveu. É um lugar de desconforto, é um lugar que gera todos esses conflitos internos para a gente sair. Mas a gente só vai conseguir criar uma condição diferente aqui. Deixa eu fazer um outro desenhinho. Então, é como se você jogasse ali para fora do círculo do que você vive um objetivo em alguma área. Porque você jogou um pouquinho para fora, você expande. Você começa a olhar as coisas com novos olhos. E aí, a cada vez que você faz um movimento, por quê? Porque a gente vai ter várias zonas de conforto na vida. É um processo que ele é muito cíclico e que a gente vai estar sempre evoluindo. Então, a gente tô nesse processo aqui dentro. Aí aqui, a vida começa, eu falo que a vida começa a te chacoalhar, né? Começa a ficar desconfortável, começa a ficar apertadinho, por mais que talvez fosse algo que você buscou, né? Mas vai chegar um momento que aquilo que você buscou começa a ficar desconfortável de novo. Vai ficar desconfortável. Por quê? Porque a vida é evolução, é a gente estar em movimento, é a gente estar em crescimento interno, externo, de todas as maneiras. Então, ela vai dar aquela chacoalhada, tipo, você tá parada, né? Então, se você fica ali dentro, parada, porque eu me acostumei, eu me adaptei, tá gostosinho, tá quentinho, a vida vai dar um jeitinho de falar, ó, vamos para um próximo nível, por quê? Porque você vai se expandindo. Então, você conseguiu jogar um objetivo para fora do que você está acostumada a fazer, você vai estar expandindo como um todo. E aí você vai ser difícil, né, no começo, talvez pode ser que não, depende da programação que você tem, se você gosta de mudança, né? Então aí você se diverte fazendo esses processos, por quê? Porque você quer fazer esses processos conscientemente. Então você pode se antecipar, é a minha que está caindo? Você pode se antecipar a esses processos quando você tem consciência que a vida
vai fazer esse movimento de te tirar da zona de conforto. Então, aí você escolhe ir buscar novas habilidades, novas competências, novas qualidades internas. Então, é uma autoconfiança, o amor próprio, que às vezes não está ali dentro da tua zona de conforto. Às vezes, ali dentro do que você conhece hoje, não tem o amor próprio. Então, você joga essa busca e aí você vai começar a viver o amor próprio, entender o que é o amor próprio, para ir colocando isso dentro da sua vida. A hora que você alcançou esse objetivo, porque eu falo que o que eu percebo muito é que a gente começa um movimento sem clareza de onde a gente quer chegar. Então, tem alguma melhorazinha, só que aí não faz até concluir. Uma criança, ela começa a engatinhar, ela vai até andar. Ela não para no engatinhar, ela continua até que ela anda, ela continua até que ela fale, ela continue. Fica tranquila, Elisana. Então, ela continua até ela ter a conquista daquilo que ela buscou, a vitória, aprender um processo, aprender uma qualidade, desenvolver uma habilidade. Ela não fica no tentar, tentar, tentar e não dar certo. Ela vai até alcançar. E a gente, muitas vezes, foge nesse caminho diante das dificuldades que tem. Oi? Pode. Só um minuto. Ai. Então, a gente vai se acostumando a voltar para trás. Então, a gente tenta quebrar essa barreira, tem até a vontade, principalmente quando a vida dá o chacoalhão para você sair dali. Só que aí você vai um pouquinho, é desconfortável, é novo, você não se sente segura, vem os outros ao redor, né? Que aí a gente acaba caindo muito no julgamento das pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente começa, às vezes, querer compartilhar e as pessoas não pensam da mesma maneira, e aí a gente se vê como uma peixinho fora d'água. E se você não tem essa autoconfiança interna, você volta de novo para dentro da bolha. E aí você não dá o passo até alcançar. Então, o que eu percebo muito é esse movimento de ir, tem a vontade de sair, mas não se fortalece para romper a barreira, para alargar esse novo estágio da vida. Essa nova habilidade, esse novo desenvolvimento que você escolheu seguir. Porque o fluxo natural da vida é você cada vez mais ir expandindo. Então, vão vir mais coisas para você desenvolver. Então, você desenvolveu o andar, você desenvolveu a fala, você desenvolveu o comer, você vai desenvolvendo novas habilidades, elas vão somando. Não significa que você tem que tirar algumas. Isso é expansão, você vai incluindo novas coisas, novas habilidades, novas formas de olhar a vida que vão permitindo que essa zona que antes era pequenininha, você vai deixando ela mais larga. Então, você escolhe um objetivo que você quer alcançar, e aí você faz os movimentos até que você conquiste aquela vitória. A gente se para muito, o que eu percebo é antes de alcançar a vitória. E aí volta para trás. E aí traz frustração. E aí traz incapacidade. E aí traz aquele senso de eu não consigo, de eu não vou dar conta. E aí, quando vem os próximos movimentos, está dominada pelo medo, pela insegurança, e não consegue fazer o que precisa ser feito para vencer essa barreira. Fez sentido aqui? Tudo que eu falei? Espera. Fez sim, Pri. Consegue me ouvir? Consigo, é que eu tava com o Que microfone bom. fechado, que a Thalita precisava do meu rostinho. Ah. Fez sentido? Eu falo que veio muito isso claro para mim, de o quanto a gente para antes de alcançar a vitória. E aí, ao invés da gente alcançar vitórias, a gente está colecionando frustrações. Ao invés da gente estar desenvolvendo essa autoconfiança de eu consigo, a gente tenta muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente joga, agora eu quero resolver este problema. Joga 500 anzóis, vamos dizer assim, para fora. Não, mas agora eu vou fazer 500 coisas. Eu vou mudar isso, vou mudar aquilo outro. Então, escolhe lá uma lista de 30 coisas para fazer.
Não faz nenhuma. Fica na nhaca, fica paralisada, vem a frustração e volta para trás, né? Então não consegue dar o passo e coleciona frustração, porque aí fala que tentou uma área, tentou a outra, só que é porque tá tudo junto e misturado. Veio muito para mim o imediatismo, de como que o imediatismo faz com que a gente se sabote. A gente quer uma mudança de comportamento, uma mudança de forma de pensar, uma mudança das condições da nossa vida. Hoje eu comecei a fazer um Ho'oponopono, amanhã minha vida já tem que estar outra, né? E não é, você passou 30 anos, eu tô com 38, às vezes você passou 30 anos pensando, acreditando que funcionava do jeito X. Até você absorver aquilo e mudar o seu pensamento para o Y, vai um tempo, né? Você vai falar uma vez, você vai falar assim, mas será que você vai se questionar? Você vai precisar criar provas que sustentem o seu novo jeito de pensar, para você poder ir validando isso internamente dentro de você. Então, você vai passar por várias situações que vão te questionar. Por quê? Porque você estava acostumado a pensar do jeito X. E sem perceber, muitas vezes, você vai ainda cair, né, em contradição quando você vai estar no meio de outras pessoas que pensam do jeito X. E aí você encontra a pessoa que você vê se está concordando ali de novo. Aí você fala, nossa, volta para casa e fala assim, não, mas eu não estava mudando esse jeito de pensar? Não era o Y que eu escolhi pensar agora? Não... E aí você precisa fazer esse trabalho. E o que veio muito para mim é esse imediatismo de querer os resultados da noite para o dia, de começar a fazer algum movimento hoje e achar que amanhã já tem que estar tudo diferente, e aí a gente se para, desiste e volta para trás. Então, o que me veio muito, porque a gente estava falando muito sobre o objetivo de vida, o objetivo principal de vida, né? É de ter um propósito do que eu estou fazendo aqui, o que eu quero deixar como legado com a minha vida, e de buscar encontrar esse propósito. E tá tudo bem se depois a gente vai mudá-lo, né? Porque às vezes nessa consciência que eu tô hoje, dentro da realidade que eu tô inserida, às vezes eu não consigo ver tão lá longe, né? Aonde eu sou capaz de chegar, entende? Então, às vezes eu tô tentando, deixa eu fazer uns menorzinhos aqui. Então, às vezes eu tô tentando sair desse ponto para esse, mas eu sou capaz de chegar nesse. Só que eu já tô mirando nesse e querendo fazer esse movimento direto, e ele não vai. Eu preciso ir me desenvolvendo para ir me fortalecendo, para ir me sustentando, para ter a sustentação para chegar lá. Então, é importante esse trabalho de sustentação. Por quê? Porque vai trabalhar o quê? A minha autoconfiança. Então, eu sei que eu posso ter consciência de que eu chego lá. Então, tem pessoas que têm consciência que vão conseguir construir tudo isso. Então, ela se baliza por aquilo, coloca ali um direcionamento do que ela precisa desenvolver para alcançar aquilo. Mas tem as pessoas que elas não conseguem enxergar isso. Então, aí, o que é o ideal? Colocar um ponto um pouquinho para fora de onde ela está, para que ela consiga sair. Que aí daqui ela vai conseguir criar um outro ponto, e depois ela vai para um outro ponto, e depois ela vai para um outro ponto. Mas a gente precisa colocar um ponto fora do que eu tenho hoje, para que realmente eu me desenvolva em algo novo. Não é fazendo as mesmas coisas que eu terei resultados diferentes. Então, o que eu preciso desenvolver? O que faz sentido para a minha vida? Quais são os valores que me norteiam? Se eu quero, por exemplo, eu vejo muito pessoas que, eu quero ter liberdade, mas o que você faz para buscar essa liberdade de verdade? O que é essa liberdade que você busca? É liberdade de tempo? É liberdade geográfica? É liberdade financeira? Então, tá, eu quero poder viajar o mundo. Tá, e como que você está se organizando para isso? Porque não é só, eu quero viajar o mundo, beleza? Mas como? Quais são os recursos que são necessários? Eu preciso ter um salário de tanto. Trabalhando com o quê? O que você gosta? Então, com base nos valores que você quer buscar, você começa a desenhar a vida.
você começa a desenvolver o que é necessário. Não, eu quero morar num sítio e plantar verdura e comer ali, virar roots e ter a minha horta. E você sabe fazer a horta? Não. Você sabe pegar numa enxada? Não. Você sabe fazer tal coisa? Não. Então você precisa desenvolver isso dentro de você. Então, como que eu aprendo? Poxa, se eu quero viver lá na comunidade, plantar, fazer a horta, eu preciso aprender. Eu preciso me desenvolver naquilo. Eu preciso ter o que servir, né? Eu preciso desenvolver o meu servir, senão eu fico o tempo todo só pegando do universo. Não que não tenha em abundância, mas a nossa abundância, a nossa prosperidade vem muito quanto mais a gente contribui com as outras pessoas. Então eu vou me desenvolvendo, a gente vai tendo os níveis. Então a gente está num outro nível, consegue ajudar quem está num nível menor, né, de consciência. Então a gente consegue trazer luz, mostrar que existe uma outra realidade, mostrar que existe uma nova forma de pensar, assim como outras pessoas que estão em níveis maiores que a gente vão nos mostrar também como é que a gente faz para acessar esses outros níveis. Então a gente vai ajudando as pessoas e trazendo muito isso da nossa missão, do nosso propósito, do que realmente faz o nosso coração vibrar para conseguir acordar todos os dias tendo uma automotivação, né? Então, o objetivo principal definido, ele traz muito para a gente o porquê que eu acordo todos os dias. Então, mesmo que você esteja lá na preguiça, que tem dia que a gente vai estar na preguiça, tem dia que a gente não vai querer fazer bulhufa nenhuma, às vezes é uma tarefinha por dia que te leva na direção do que você está buscando, que você sente que o seu dia valeu a pena. Só que se você não tem onde você quer chegar, como que você consegue definir que o teu dia valeu a pena? Que esse teu dia te levou na construção de quem você quer se tornar. Entende? E aí você vai se sentindo aí mal também, né? Porque você vê que fala assim, pô, não tô saindo do lugar, tô patinando. E aí vem culpa, aí vem outros sentimentos negativos que vão o quê? Se travando dentro da nhaca. E aí vai ficando mais difícil de conseguir quebrar. Então, não é se culpar, não é se punir, mas é olhar o que eu quero deixar na minha vida, que história que eu quero contar para mim mesma, o que é que aquece o meu coração, né? Como que é esse meu servir? O que eu faço de melhor que eu agrado as outras pessoas, que eu sirvo as outras pessoas, que eu faço bem para as outras pessoas, que eu sou reconhecida por isso e que isso aquece o meu coração. Porque às vezes a gente está tão acostumado a fazer o que todo mundo faz e a gente não reconhece os nossos dons, as nossas habilidades e os nossos talentos que a gente tem, que é a nossa energia única, que eu, Pri, já falei e volto a repetir, defendo muito que cada um de nós tem uma energia única. E quanto mais a gente busca se conhecer internamente, mais a gente vai começar a transbordar essa energia única. Porque eu preciso estar centrada no que são os meus valores, no que são os meus princípios, para que esse processo de exprimir, né, imprimir no todo quem eu sou. Só que então eu preciso olhar para dentro. Então, é liberdade o que eu quero ou não? Então eu preciso me questionar. Quais são esses valores? É a família ou não? Né? Então, os meus valores, e tá tudo bem que muita coisa vai mudando, né? Então, quando você tá aqui dentro, você pensa de uma determinada maneira. Então, pode ser que você tenha alguns princípios e valores, mas depois pode ser que isso mude. Eu falei nos últimos encontros que, por muito tempo, família não era um princípio para mim, por mais que eu tivesse. Mas eu não tinha a consciência de que não era. Era o trabalho. Eu me dedicava 25 horas por dia ao trabalho. Então, o pilar que me sustentava, que eu me sentia reconhecida, que eu me sentia valorizada, era dentro do trabalho. Mas eu negligenciava o relacionamento com meu marido, o relacionamento com os meus filhos. E eu achava que eu estava fazendo certo. Entende? Por quê? Porque ali, naquele momento, o pilar do trabalho, ele era importante para mim. Depois que eu alcancei o sucesso dentro daquele trabalho, vamos dizer assim, que eu alcancei os alvos que eu queria, que eu cheguei lá, aí eu senti um vazio.
Aí eu falei, caraca, não era bem assim, né? Eu achei que eu fosse chegar aqui, ia estar tudo, né? Agora eu ia me sentir pá, e a hora que eu cheguei, não. E aí eu vi o preço, digamos assim, que eu paguei, né, para isso. Mas é importante por quê? Porque eu precisei passar por esse processo para depois olhar para minha família, para depois olhar para o meu marido, para depois olhar para os meus filhos, que eu não olhava. Então, eu precisei olhar para um outro lado, buscar alcançar sucesso, porque sucesso é relativo para cada pessoa, né? Então, para mim, ali dentro do banco, com os resultados que eu tinha, promoção, salário e tudo mais, eu tinha alcançado meu sucesso ali dentro. E a hora que eu alcancei aquele sucesso, eu vi que a minha vida ainda estava vazia, né? Que as terapias faziam mais sentido, que era a vida leve que eu queria buscar, que era poder estar com a minha filha, com os meus filhos, agora só a Thalita, mas estar com eles, mas realmente passar a ouvi-los, né? Coisa que eu percebi que eu não fazia, só que eu precisei viver todo esse momento para sair daquela bolha, ir expandindo para descobrir o quê? O que realmente é importante para mim. Fez sentido aqui? Fez sim, Pri. Fez Bastante sim. sentido. Então, o objetivo principal definido, ele traz muito isso para a gente, porque quando a gente coloca esse alvo, a gente segue na direção, né? A gente vai buscando o que eu preciso desenvolver. Quando o meu alvo foi o trabalho, eu fui desenvolver habilidade de vendas, eu fui desenvolver várias coisas que me geravam as promoções dentro do banco, né? Então, eu fui me desenvolvendo para subir de cargo, como que fala? Para ir alcançando as novas etapas dentro daqueles planos de carreira. Então, o que era exigido pelo banco, que eu tinha que ter para poder chegar aonde eu almejava, eu fui desenvolvendo. Então, eu fui fazer curso, eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo, que foram me capacitando a subir os degraus lá dentro. Mas e os degraus internos da minha vida? E os degraus da minha família? Né? E os degraus do meu relacionamento? Eu, por muito tempo, não olhei. Não me importei, negligenciei. Eu colocava para baixo do tapete. Eu não me sentia pronta para olhar. Eu me sentia pronta a subir a escada que você me desse dentro do trabalho no banco. Porque ali eu dominava. Mas olhar para o meu relacionamento, eu não dominava. Porque eu não estava pronta para aquilo ainda. Por mais que eu estivesse dentro de um relacionamento, que eu estou dentro de um relacionamento há 8 anos, conversar com meu marido não era uma coisa que eu conseguia fazer. Eu conseguia falar com 500 clientes no dia. E estava tranquila nisso. Mas conversar com a pessoa que habitar o mesmo teto que eu tinha muita dificuldade. E aí, agora, e a Camila me ajudou muito nisso, a olhar para isso. E aí eu fui olhar o quê? Não, eu preciso aprender a conversar aqui dentro, né? Então, agora, eu estou conseguindo fazer os movimentos dentro do relacionamento também. Então é muito bom porque a gente sempre vai ter desafios. E o quanto que a gente se propõe a querer vencer essa barreira, né? A não desistir disso, sabe? Eu sei que tem áreas que são mais fáceis para gente e tá tudo bem. Então, se é necessário ir por esse caminho dessa área que é mais fácil, para que você se sinta fortalecida, né? Para que você ganhe essa autoconfiança, porque hoje, se eu olho para o relacionamento, vem muito porque no banco eu alcancei os troféus que eu alcancei. Então, cara, se eu fui foda lá, por que eu não posso ser foda aqui? Entende? Só que eu precisei aprender a ser foda em algum lugar. Entendeu? Para que eu pudesse olhar para isso. Cara, eu consigo. Quando eu quero, quando eu encasqueto com o negócio, né? Coloquei ali, eu garro no trem e eu vou até fazer o negócio dar certo. Então, o que é essa barreira que você pode escolher conscientemente buscar para você ter o seu troféu, mas não para você desistir? Então, o que faz mais sentido no momento para se desenvolver, para buscar ali, para você ir se construindo e ir construindo essa expansão, né? Se conseguir não negligenciar outras áreas, melhor ainda. Ir integrando uma, mas a gente sabe que tudo faz parte de um processo, que às vezes a gente está mais
se sente mais nutrida, olhar para uma área, depois olhar para outra, e depois ir trazendo toda essa integração. Quer falar alguma coisa, Elisana? Camila? Eu acho que você trouxe exemplos assim bem claros que com certeza fazem muito sentido. E me veio também à cabeça, você citou o exemplo da criança, né, que vai aprendendo e realmente quando a gente percebe que quando precisamos ensinar algo novo para uma criança ou até mesmo corrigir algo que ela esteja fazendo de não certo, né? Eu tenho muito isso com meu filho ele às vezes troca algumas palavras do português e eu vou corrigir, ensinar a falar certo. E ele agradece, e aí ele repete a palavra novamente correta, né? E geralmente, quando nós fazemos isso com adultos, né, nós ficamos meio assim de corrigir pela aceitação da outra pessoa. Então, o aprender, ele está muito ligado ao aceitar, né? E quando a gente vai desenvolvendo, né, o tal do falso eu, do ego, a gente cria resistência em aceitar a ajuda do outro, a opinião do outro, né? E aí essa resistência vai quebrar o aprendizado. E criança, você percebe que ela não tem essa resistência. Corrigiu, tá tudo certo, nem passa pela cabeça dela, porque ela não tem vergonha, né? Ela só simplesmente entendeu que é de outra maneira que se fala. E eu acho que quebrar essa resistência e voltar o olhar para a aceitação ajuda nesse processo, né, Pri? E o elogio também, né? O autoelogio também, essa autoaceitação e o elogio, que você falou da criança, porque quando a criança está começando lá a andar, que nem a gente falou do engatinhar, ela dá um passinho, ela parou em pé um segundo, a gente comemora, a gente vibra, a gente bate palma, a gente vai, você vai conseguir, né? E com a gente, lá, a hora que a gente tenta e a gente dá uma queda e a gente falha, a gente vai para a culpa, a gente vai para a incapacidade, a gente não tem essa compaixão com a gente que a gente tem ao olhar para uma criança também, né? Então eu acho que Priscila, às vezes eu sou carrasca demais comigo. Às vezes sabe, eu mesma, eu busco desenvolver mais essa, deixa eu só um segundo aqui. Então Priscila, eu fui criada com muita rigidez. Então eu tenho essa rigidez natural comigo. Então, às vezes, não é uma coisa que às vezes eu estou consciente. Então, quando eu me percebo, eu estou com chicotinho, né? Então, estar consciente do chicotinho e trazer, sabe? Um passo de cada vez, né? Porque às vezes eu mesma, às vezes, coloco minha régua lá na frente, e às vezes a minha perna não tá alcançando, e aí eu vou me frustrando também. Então, é um processo natural também de olhar, né? Tipo, tá dando? Não, então peraí, deixa eu baixar minha régua. Vamos para esse degrau aqui, esse aqui, deixa eu me sustentar aqui. Só que é entre erros e acertos muito, né? Que a gente vai, o quanto que a gente tem essa consciência. Tem coisa que a gente consegue dar um passinho maior, tem coisa que não, que vai precisar ser o engatinhar de levinho e uau! Essa semana, essa semana com a mudança, muita resistência por aqui, até para encaixotar as coisas, assim, travei. E aí eu acordava de manhã e vinham os pensamentos: você não fez nada. Como assim? Você não embalou uma caixa. Vinha lá, né? A Pri Carrasca. Você não vai embalar nada, você não tem vergonha. Faz 15 dias que era pra você ter feito isso. E começar a conversinha mental. Aí ontem eu fui dormir, eu falei: amanhã eu escolho que seja diferente. Então eu fui dormir, fiz uma oração, falei: não, eu preciso quebrar o ciclo, porque a hora que eu vi eu já estava procrastinando e realmente travei com essas coisas, entendeu? As outras coisas fluindo, mas aquilo ali de tirar uma peça do guarda-roupa e botar numa sacola, eu não estava conseguindo fazer. Aí hoje cedo eu acordei, a hora que eu fui dormir ontem pensando nisso, a hora que eu acordei, eu abri o olho, já veio a preguiça, né? A procrastinação, enfim, veio para não me paralisar de novo. Aí eu olhei, falei: hoje eu não vou permitir. Eu levantei da cama, mas eu levantei da cama
a roupa que já estava ali, sabe? Eu já peguei, dobrei e falei, um movimento que seja só para dizer que eu consegui sair do lugar, eu vou fazer. Embalei tudo? Não. Mas foi o que eu falei, me senti vitoriosa. Me senti vitoriosa. Agora chegou aqui, agora à noite, eu consegui ir lá e fazer mais coisas, sabe? Então, eu consegui quebrar de manhã aquele ciclo das vozinhas na minha cabeça. Que a hora que eu deixava ela dominar de manhã, e aí ela dominava pelo restante do dia. Então, de manhã eu consegui dar aquela quebrada nela, fiz um movimento, por mais que foi uma sacolinha que eu tirei ali, coloquei, mas aquela sacolinha me deu assim, eu já fiz uma sacolinha hoje, eu posso fazer mais, sabe? Eu fiz uma sacolinha, e se eu fizer mais uma? E se eu fizer só mais uma? E aí eu consegui fazer 12 caixas. Entende? Que amanhã eu vou continuar no fluxo, mas é muito o que você falou, de ter essa amorosidade com a gente, de ter essa empatia com a gente, porque às vezes a gente se cobra muito, 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 e a cobrança do adulto com o adulto, eu brinco que eu falo, às vezes que a gente fala assim, ai, mas é adulto, não entende? Não, não entendeu. Continua, repete. Ai, mas eu já repeti 10 vezes. Repete a 11ª, repete a 12ª, repete a 13ª, né? Continue repetindo. Muda a forma de falar, tenta achar uma outra forma de, né? Porque às vezes a gente não está conseguindo passar o ponto de vista que a gente quer mostrar. Então, trazer para um outro olhar, para trazer essa percepção diferente, né? Mostrar o ângulo diferente do ponto de vista mesmo. Mas é muito bom. Ai, que linda! Quer falar mais, Cá? Elisana? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente sempre quer a perfeição, então se a gente não for fazer 100%, a gente acaba às vezes deixando de fazer, né? E eu tô mudando bastante isso também já, e fazendo uns passinhos diferentes aí. É uma continuidade, né? Devagar e sempre focando no objetivo. Ai, que delícia! Cá? Oi? Quer Eu acho que complementar? eu acho que é isso mesmo. Essa aceitação, né? Com respeitar, né, o nosso movimento. E eu sou uma pessoa muito auto-interrogativa, né? Eu sempre estou com pontos de interrogação em tudo para sempre tentar chegar em algum lugar a mais. Então eu sempre estou no do porquê. Então quando eu não estou conseguindo fazer um movimento, eu vou no porquê. O porquê. Eu não aceito de primeira mão. Eu me pergunto e me questiono por que que eu não estou conseguindo fazer. Porque se eu não estou conseguindo fazer, é porque eu estou em algo condicionado. Senão eu estaria fazendo. Já que essa coisa que eu preciso fazer é para o meu bem. E se é para o meu bem, eu tenho que conseguir fazer. Então tem alguma coisa bloqueando. Quando a gente não consegue, é porque tem um bloqueio. E aí o porquê ajuda a gente a chegar nesse bloqueio. Por que que eu não estou conseguindo fazer, né? E geralmente eu consigo, funciona muito bem. Quando a gente vai no porquê, do porquê, do porquê. O duro é que assim, aquelas assim, o duro é que o porquê a gente sabe. Agora que pergunta por quê, vem o porquê, né? Aí entra o trabalho da aceitação do porquê, né? Sim. Então, se eu me questiono e eu consigo chegar numa resposta, aí eu vou questionar, vou aceitar aquilo. Então, vamos supor, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para uma academia. E eu defini isso como um objetivo bem definido, né? Porque é uma questão de saúde. A saúde é uma coisa muito primordial, temos que dar atenção. Então, eu defino que eu preciso ir para academia 3 vezes por semana. Porém, eu não consigo ir para academia. Então, eu me questiono o que eu estou colocando no lugar que me dá mais vontade do que cuidar do meu corpo, do que cuidar da minha saúde. Por que que eu não estou indo na academia? Entende? E aí, quando eu acho essa resposta do porquê eu não estou indo, eu consigo ressignificar de uma forma que o que eu esteja trocando pela academia
me dê o mesmo prazer para que eu possa para fazer que possa aquilo, fazer. né? E isso sempre funciona muito bem. E aí acho que também acaba ajudando nesse processo, né, de sair daquela bolha que a gente sempre se coloca, que você trouxe aí no início, né? Que é o questionamento, né? A pergunta é muito poderosa, né, Pri? Sim, sim, sim. Se perguntar e anotar muito, né? Ter esse ponto que eu falo assim, a gente que busca, a Elisana também é terapeuta, então assim, a gente que tá. Nós que somos buscadoras, que a gente se interroga, que a gente se questiona, que a gente se observa, né? Eu falo assim, eu gosto muito do caderninho da gratidão, que é meu companheiro. Eu senti, veio um pensamento, veio uma resistência, veio um medo, veio uma insegurança. Então eu sempre coloco tudo aqui, sabe? O que veio, o que está me trazendo, quais as memórias que isso me traz, por que que ativou tudo isso em mim? Porque senão eu falo que é, é muita coisa para ficar solta dentro da nossa cabeça. E aí a gente É. não traz a clareza para aquilo e não desenvolve. Então, por que que vem sempre aquele medo? Por que que vem sempre aquilo? Né? Então, quando traz para o... Eu, pelo menos, Priscila, adoro o visual. Porque a hora que eu volto, leio 2, 3 dias atrás, que na hora que eu tô atacada, eu escrevo, solto tudo, boto tudo. Depois eu olho para aquilo e consigo ter uma compreensão melhor de como que funciona a minha cabecinha quando eu tô com raiva. Então, aí eu consigo olhar. Então, ali eu escrevo assim, né? Porque eu tenho acesso de raiva, por exemplo. Aí eu tô com raiva, eu coloco aqui raiva. E aí eu solto o cachorro, sabe? Tipo, todos os tipos de pensamentos condicionados que a minha mente traz quando eu tô com raiva, todas as historinhas que ela me conta, para eu ter clareza delas, para eu enxergá-las, né? Para mim olhar uma por uma depois que que eu deixei, eu liberei toda aquela emoção, e aí eu consegui olhar para ela e falar: interessante ponto de vista, vamos ver isso daqui. Interessante. Então eu gosto muito, eu acho que é muito legal, porque a gente vai realmente começando a enxergar os condicionamentos, o quanto que a gente carrega das coisas dos nossos pais, o quanto que a gente repete frases deles guardadas assim, lá do além, né? Que a hora que a gente passa ali pelas emoções, a gente percebe o quanto que vem muito, né, dos cuidadores que a gente teve. Esses dias eu peguei, nossa, dei muitas frases, muitas coisas, sabe? Que eu repito para mim mesma e que eu não tinha consciência. A hora que eu fui ler o caderninho, eu falei, gente, mas isso aqui, sabe? Fui identificando de onde veio cada uma. Falei, gente, olha aqui você, olha aqui você. E aí a gente consegue trabalhar com mais leveza tudo isso também, porque vai identificando, né? Então eu começo a ter consciência, e aí eu percebi, eu enxerguei aquilo, e aí eu já não deixo na próxima vez aquilo me dominar, já tenho mais clareza, e vai ficando cada vez mais leve, vai ficando cada vez mais fácil todo esse processo também interno da gente se olhar. É muito lindo. Ai, é isso, meninas. Quero agradecer vocês pelo encontro de hoje, pelo partilhar, Camila. Muito obrigada, sempre com a sabedoria das suas palavras. Elisana também. Muita A gratidão gente que pela agradece. presença de vocês, de todo o coração. É muito bom tê-las aqui. Camila, seja bem-vinda. Volte sempre. Obrigada. Você quer dar um beijinho para Gratidão. ela? Você quer dar um beijinho? Ah, ela quer mais coisa aqui. Vem cá, então. Manda um beijo. Ai, que delícia! Que beijo gostoso! Pronto. Então, muita gratidão pela presença de vocês. Segunda que vem tem mais. E aí nós seguiremos daqui para frente. Mas eu gostei do desenho. Vocês gostaram do desenho, da bolinha? Eu achei que a Aham. bolinha foi Ficou interessante. bem dinâmico, nossa, deu para entender perfeitamente a sua visão Facilita. que você quis trazer. A, a, Bacana. a visão que eu tive muito foi de tipo de jogar foi muito engraçado, porque era como se eu jogasse um anzol para fora de onde eu tô, entendeu? Para você ir puxando, só que ao invés do peixe vir, era eu que ia para fora, sabe? Assim, tipo, mira lá, e aí faz a força, porque você tem que fazer uma força para sair da zona de conforto, né? Então faz aquele esforço para você, só que foi muito engraçado, porque não era o peixe que vinha. Então era como se eu jogasse assim numa árvore, enroscou lá numa árvore, e aí você vai puxando para sair de onde você tá, sabe? Faz um esforço consciente para ir para onde você quer, né? Faz um esforço Uma consciente âncora.
Vão lá, deixa eu pegar, agarrar lá. Ah, não tô conseguindo com a mão, peraí. Foi muito assim, ó, tipo, joga e vai puxando que você vai pro outro canto. Foi muito legal, gente. Falei, gente, preciso compartilhar isso, porque foi muito interessante de olhar desse jeito, sabe? Falei, nossa, faz sentido isso, de ter que fazer esse esforço consciente para sair de onde você tá presa, né? Você tá presa ali e não estoura, vamos dizer assim. E aí você faz a força. Foi bem legal. Então, meninas, obrigada. Amo Obrigada a você, Pri. vocês, obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui presentes mais um dia, tá bom? E nos vemos na próxima segunda de Casa Nova. Até. Agora Boa vai. mudança. Beijos. Beijos, tchau, tchau. Tchau.